Existia um povo desprezado pelos judeus na época de Jesus, o povo samaritano. A Samaria era uma antiga parte do reino de Israel que havia sido invadida pelos assírios. E eles colonizaram, trouxeram parte de sua população para colonizar aquela área. Os judeus entendiam que por isso aquele povo era um povo impuro, devido à sua mistura, da sua etnia. E eles discriminavam absurdamente. Talvez com esta informação em mente, Jesus propôs uma parábola muito interessante. Nesta parábola, ele conta a história de um homem que estava em viagem. E, certamente a pé, aquele homem foi assaltado e espancado, e ficou estendido na beira do caminho, quase morto. Pois bem, conta Jesus que passa por ali um sacerdote. O sacerdote daquele tempo era alguém que era o representante de Deus. Ele era responsável pelos sacrifícios e pela instrução do povo. Mas aquele sacerdote vê o moribundo e passa ao largo, diz o texto. Da mesma forma, vem depois dele um levita. O levita fazia parte de um grupo de religiosos daquele tempo. Eram considerados religiosos por excelência. Pois bem, aquele religioso, vendo o homem ferido e assaltado, também passa ao largo. Jesus continua a história dizendo que um determinado homem parou, viu o ferido, passou vinho e azeite, que eram os medicamentos da época, limpou suas feridas, colocou no seu próprio animal, seguiu viagem. Chegando à cidade, ele encontrou uma hospedaria e, não podendo ficar ali, deu dinheiro ao hospedeiro para que cuidasse dele, prometendo que, se ele tivesse que gastar algo a mais, ele posteriormente lhe retribuiria. O interessante disso é que o homem que cuidou do ferido era um samaritano. O bondoso da história, o mocinho da história, era um homem que era de uma cultura desprezada, de um povo que era rejeitado pelos judeus. Talvez essa história queira nos mostrar que às vezes nós estabelecemos em nossas vidas pessoas que, pela sua origem, são amigas, são amistosas e devem ser aceitas. E de alguma forma, nós também estabelecemos que outras pessoas, pela sua origem, pela sua cultura, pelo seu modo de ser, são e devem ser desprezados. Às vezes nós trazemos na nossa formação costumes que desmoralizam, que tiram a possibilidade daquelas pessoas se tornarem nossas amigas. Nós temos dentro de nós quem nos ajuda e quem nos atrapalha. E não é assim. Na lógica de Cristo, nem sempre a ajuda vem de onde se espera. Na lógica de Cristo, não existe pessoa certa para nos salvar. Jesus, com seu amor, nos ensina que a salvação para os nossos problemas, para os nossos acidentes, para as nossas feridas, pode vir daqueles e daquelas que menos esperamos. É por isso que nós não podemos e não temos o direito de sermos preconceituosos. Não podemos e não temos o direito de ser pessoas que discriminam, que desprezam as pessoas pela sua forma de ser, pela sua cultura, pela sua origem, pela sua formação.
Que Deus nos abençoe. Que abramos as nossas mentes e corações e possamos perceber todos e todas que estão ao nosso lado como alguém que tem a acrescentar, que tenha a ajudar e que tenha amizade para nos dar. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.